Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, e vamos falar então sobre álgebra linear a nível IMIITA. Pois é, coisa boa vem aí. Vamos falar então de matriz inversa quando você tem uma matriz 3x3 ou com ordem superior. Muito bem. Então, no caso aqui um exemplozinho, uma matriz 3x3, que ele pede então para você a inversa. Como fazer? Vamos ver então, no caso a primeira ideia é você criar a chamada matriz ampliada. O que é isso? É você pegar a própria matriz e no caso aí do lado dela você vai colocar nada mais, nada menos que a chamada matriz identidade. Sim, no caso aqui dá 3x3, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, ok? Muito bem, feito isso, no caso então nós vamos fazer agora uma série de operações elementares. Que é isso? Somar, subtrair, multiplicar uma linha com a outra, de modo que, qual o objetivo? O objetivo é fazer com que essa matriz identidade que está aqui à direita, ela passe para cá, para a esquerda. Bom, aí você se pergunta, e quem vai ficar aqui no lugar dela? Pois é, aí é que vai surgir a matriz inversa no lugar dela, ok? Vamos ver como é que isso acontece? Então vamos lá. No caso então aqui uma ideia simples, extremamente simples, seria então dobrar o valor dessa primeira linha, onde esse aqui apareceria menos 2, e aí somar com esse outro mais 2, porque o objetivo é fazer zerar esse sujeito aqui, é fazer isso aqui aparecer nessa parte da matriz ampliada aqui à esquerda, ok? Então para isso nós vamos fazer 2 vezes L1 mais a linha 2, e aí sem deixar para depois. Assim, a gente repete, tá? Toda a primeira linha da nossa matriz ampliada, o resultado final só vai afetar a segunda linha, a linha 2, ok? Então vai ficar assim, 2 vezes menos 1, menos 2, 1 mais 2, zerou. 2 vezes menos 1, menos 2, 1 mais 1, menos 1. 2 vezes 2, 4, 1 menos 2, 2. 2 vezes 1, 2, 1 mais 0, 2. 2 vezes 0, 0, 1 mais 1, 1. E 2 vezes 0 com mais 0, 0, ok? Simples assim. No caso então agora, eu quero fazer surgir esses dois zeros no lugar desses dois 1s. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha linha 1 e somar com a linha 3. Dá para ver? Menos 1 mais 1, vai zerar. Vamos fazer isso então? Linha 1 mais a linha 3, resultado modifica só a linha 3. Vamos ver? Então menos 1 com mais 1 zerou, menos 1 com mais 1 de novo, também zera. 2 menos 1, 1, 1 menos 1 mais 0, 1, 0 com mais 0, 0 e 0 com mais 1, 1, ok? Estamos chegando lá, né? Então agora a gente vai fazer as operações de modo que venha a surgir esses outros zeros aqui, ok? Então no lugar desse 2, por exemplo, eu posso fazer então o seguinte, eu posso dobrar essa terceira linha e subtrair aí dessa segunda. Então vamos fazer, no caso aqui, a L3 dobrada, 2L3, menos a L2. Isso vai modificar a L2, ok? Então vamos lá, no caso, vai ficar então preservada a linha 3. E aí você só modifica a linha 2, vamos ver? Então vai ficar 2 vezes 0, 0, com menos 0 continua 0. 2 vezes 0, 0, com menos 1, vai ficar mais 1. E aí 2 vezes 2, 2, com menos 2, zerou. Ok? Em contrapartida, 2 vezes 1, 2, com menos 2, aqui zera. 2 vezes 0, 0, com menos 1, menos 1. E 2 vezes 1, 2, com menos 0, 2. Ok? Muito bem. Então a gente tem que agora tentar zerar também, no caso aqui, esses dois elementos, para fazer surgir então, a nossa matriz identidade desse lado, certo? Para isso então, o que a gente vai fazer? Vamos lidar então também com a L3 e a L1. No caso, também, se eu dobrar esse valor e subtrair desse, aqui também vai zerar. Então vou fazer 2L3 menos a L1. Show? Vamos ver então.
No caso aí nós teríamos, no caso aqui teríamos 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 1 menos 1, continua menos 1. Perdão, 2 vezes 0, 0, menos 1, mais 1. Isso. E aí 2 vezes 0, 0, com menos 1, aqui também vai ficar 1. E 2 vezes 1, 2, com menos 2, vai zerar. Show? 2 vezes 1, 2, com menos 1, 1. 2 vezes 0, 0, com menos 0, 0. E 2 vezes 1, 2, com menos 0, continua 2. Ok? E aí, nesse caso, então, para finalizar, está quase lá, né? Está quase igual à identidade. Então, basta agora a gente só subtrair. No caso aí, a L, da L1 a gente fazer, então, menos L2. Ok? Então, vamos pegar aqui L1 menos L2. Perdão, L2 menos L2 mais L1. Sim, que aí isso modifica a minha L1. Né? Por que não L2 menos L1? Porque aí menos L1, esse camarada aqui, ele ficaria negativo, certo? Então, como eu já quero ele positivo, então eu, no caso aí, só modifico o sinal da L2, que é mais fácil para mim. Tudo bem? Então, no caso aí, vai repetir, né? A nossa L1, a nossa L3 e a nossa L2, que vai mudar é somente a L1. Muito bem. Então nós teremos, né? Menos 0 com mais 1, 1. Menos 1 com mais 1, 0. E aí menos 0 com mais 0, 0. E aí menos 0 com mais 1, 1. Menos 1, menos 1 vai dar 1, né? Com mais 0, 1. E menos 2 com mais 2, zerou. Pronto. Isso então, no caso aí, vem a ser essa aqui a nossa matriz identidade e essa outra aqui, no caso, vem a ser a tal da matriz inversa. Ok? Muito bem. Pode ser então que em alguns casos você ache essa matriz inversa de uma maneira mais simples, como essa daqui do nosso primeiro exemplo, e pode ser que talvez não, né? Vamos ver aqui o exemplo 2, se deixar para depois. Então agora você já entendeu qual é a estratégia. Você vai montar então a chamada matriz ampliada. Você vai colocar então a matriz identidade aqui do lado, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E aí vai fazer aí as operações elementares para tentar, no caso aqui, levar essa matriz para esse lado esquerdo. Vamos ver? Então, no caso aqui, por exemplo, entre o 3 e o 2, eu poderia multiplicar aqui por 2, a linha 1, e subtrair, né, de 3 vezes a linha 2. Isso, então, vai afetar aqui toda a minha linha 2, ok? Então, a linha 1, preservada, só vai mudar, então, o aspecto aí da nossa linha 2. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 3 vezes 2, 6, 6, menos 6, isso então vai zerar, ok? 2 vezes 9 vai dar 18, menos 3 vezes 6 também vai dar, só que menos 18, e aí 18 com menos 18, zerou, justo? Teremos 2 vezes 1, 2, com menos 3 vezes 0, isso aqui vai, perdão, 2 vezes 1, 2, com menos 3 vezes 7, menos 21, então ficaria 2 com menos 21, isso vai dar menos 19. Aí sim, 2 vezes 1, 2, com menos 3 vezes 0, aí vai ficar 2. E aí 2 vezes 0, 0, com menos 3 vezes 1, menos 3, e 2 vezes 0, 0, menos 3 vezes 0, também vai dar 0. Tá? E agora então a gente vai fazer aqui a operação entre a linha 1 e a linha 3 para poder zerar esses elementos aqui da linha 3. Qual seria? Esse aqui é 3, aqui é 1, essa aqui eu posso multiplicar por menos 3 para poder somar com a linha 1, certo? Então vamos fazer L1 menos 3L3, modifica a linha 3. Então nós teríamos
3 vezes 1, 3, com menos 3 vezes 1, menos 3, 3 menos 3, vai zerar. No caso aqui, L1 sendo 9, aqui menos 3 vezes 3 vai dar menos 9, 9 menos 9, isso vai zerar. E aí no caso teremos L1 valendo 1, aqui menos 3 vezes menos 6 vai dar 18, então você vai ter 1 com mais 18, 19. E aí então L1 sendo 1, menos 3 vezes 0, aqui 1, aqui sendo 0, menos 3 vezes 0, continua 0, e L1 0 com menos 3 vezes 1, menos 3. Ora, se eu fizer então a soma da linha 2 com a linha 3, o que vai acontecer? L2 mais L3. Você então vai ter que a terceira linha, no caso aí, ela vai zerar, toda ela. Vamos ver? No caso então, quando você faz L2 mais L3, vai modificar a linha 3. Então seria 0 mais 0, 0. 0 com mais 0, 0. E menos 19 com mais 19, 0 também. Em contrapartida, 2 com mais 1, 3. Menos 3 com mais 0, menos 3. E 0 menos 3 também daria menos 3. Só que, bom, quando isso acontece em uma das linhas, toda ela zerada, isso tem um significado. Que a partir de agora, qualquer operação que eu faça com as outras linhas não vai chegar nesse resultado que a gente quer, seria a matriz identidade. Ou seja, acontecendo isso aqui, zerando toda uma linha, a gente já sabe que essa matriz ela não possui inversa. Bom, aí você deve estar se perguntando, mas eu tenho que fazer esse trabalho todo para saber se uma matriz não possui inversa? Não, não necessariamente. Aí vai entrar na chamada teoria dos determinantes. Mas então qual é a vantagem desse negócio? Bom, a vantagem desse negócio, das operações por linhas, é que você consegue saber, por exemplo, uma linha, ou especificamente um elemento, né, a linha e coluna, né, no caso que o problema te dê, você consegue achar o valor dele sem ter que, no caso, ter que fazer toda a inversa. Então, se ele pedir uma linha ou uma coluna específica, a gente vai direto nela. Como assim? Vamos ver através aqui do exercício. Prova anterior aí do ITA, por exemplo, ele taca lá pra gente uma matriz A e aí ele pede especificamente o elemento na terceira linha e primeira coluna da sua inversa. Ou seja, eu tenho que fazer necessariamente toda a inversa? Não, eu posso ir direto na linha, aonde então vai ter essa inversa, através das operações entre linhas. Vamos ver? No caso então, agora você já sabe a técnica. Vamos então fazer aí a nossa matriz ampliada. Repetindo então, a matriz A, 1, 2, menos 1, 0, 3, 2 e 3, menos 1, menos 2. Juntando então com a nossa matriz identidade, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Vamos fazer então as operações para tornar essa matriz aqui a matriz identidade à nossa esquerda. Muito bem, então nesse caso aí a gente pode fazer, por exemplo, entre a L1 e a L3, podemos fazer então o triplo de L1, 3L1, e subtrair, no caso aí da nossa L3. Sim, porque aí quando você faz 3 menos 3, vai zerar. E esse é um dos objetivos, para então isso aqui, né, aparecer desse lado. Ok? Vamos ver isso? Então no caso aí só vai mudar a linha 3, né? Linha 1 então, preservada. Vamos ver. Então nós teríamos 3 vezes 1, 3. Com menos 3, vai zerar. Né? 3 vezes 2, 6. Com menos 1. Então vai ficar 6 mais 1. 7, portanto. Teríamos, no caso aqui, 3 vezes menos 1, menos 3. Com menos 2, então vai ficar menos 3 mais 2, ou seja, menos 1. Daí então 3 vezes 1, 3, com menos 0, 3. Aqui 3 vezes 0 com menos 0, 0.
e 3 vezes 0, 0 com menos 1, né? Pois muito bem. Então, no caso aqui, nós teríamos essa terceira linha. Né? E aí, então, repetindo aqui a nossa segunda linha, nós podemos fazer então o seguinte, para tornar, no caso, essa terceira linha como sendo 0, 0, 1, fazer então a operação dela com a L2. Que operação seria? No caso, então, teríamos que multiplicar aqui por 7, a linha 2, e aqui por 3. Somando aí, né? Com a nossa linha 2, a linha 3. E aí isso então modificaria aqui a nossa linha 3, que é o nosso objetivo, né? Saber então aí na terceira linha quem vai ser o elemento aí na primeira coluna. Vamos ver então? Nesse caso então nós teríamos, isso vai modificar aqui a terceira linha novamente. Então posso repetir, né? A primeira e a segunda linha nesse processo. Então vamos lá. No caso então nós teríamos 7 vezes 0 com mais 3 vezes 0 continua 0. E aí 7 vezes menos 3, menos 21, com mais 3 vezes 7, 21, isso então vai zerar. E aí nós teríamos 7 vezes 2, 14, e 3 vezes menos 1, menos 3, então 14 com menos 3, isso vai dar 11. Ok? E aí então, de quebra, teríamos 7 vezes 0, 0, com mais 3 vezes 3, 9. 7 vezes 1, 7, com mais 3 vezes 0, vai ficar 7. E 7 vezes 0, 0, com mais 3 vezes menos 1, menos 3. Ora, dá para perceber então que isso aqui, para se tornar 0, 0, 1, o 0, 0, 11, eu vou ter que, vou ter que multiplicar essa linha por, 1, 11 avos. E a partir do momento que eu multiplico essa linha por 1, 11 avos, de 0, 0, 1, de 0, 0, 11, ela vai se tornar 0, 0, 1. E aí todos esses outros elementos vão estar divididos por 11. Então nós teríamos 9 11 avos, 7 11 avos e menos 3 11 avos. Como ele quer, no caso, o elemento da terceira linha e da primeira coluna, nós já sabemos que aqui são os elementos da inversa. E esse, então, o elemento aí da terceira linha e da primeira coluna. 9 11 avos, letra B, a nossa opção correta. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!